Fernão descreveu lentos círculos sobre os penhascos do fim do mundo, só observando. Esse jovem, Francisco Gaivota, era um aluno de voo quase perfeito. Era forte, leve e rápido no ar e, mais importante que tudo, tinha o desejo ardente de aprender a voar. Lá vinha ele nesse minuto, uma forma cinzenta e indistinta, saindo de um mergulho, passando como um relâmpago a 240 km/h pelo instrutor. Iniciou bruscamente outra tentativa de rolamento vertical, contando de 1 a 16 em voz alta. 8, 9, 10, está vendo, Fernão? Estou saindo da velocidade relativa do ar. 11, quero fazer paradas bruscas como as suas. 12, mas droga, não consigo. 13, este finalzinho. 100, 14, ah! A perda de altura de Francisco, em seguida a picada, foi ainda pior por causa de sua raiva e fúria por estar caindo. Caiu para trás, perdeu o equilíbrio, bateu selvagemente as asas, entrou em parafuso invertido e recuperou-se no fim, botando os bofes pela boca a cerca de 30 metros abaixo do nível do instrutor. Você está perdendo seu tempo comigo, Fernão. Eu sou burro demais, sou fraco demais. Tento, mas não vou conseguir nunca. Fernão Gaivota olhou para ele ali embaixo e inclinou a cabeça. Você não vai mesmo conseguir enquanto procurar sair com força demais da picada. Francisco, você perdeu 65 km/h na reentrada. Você tem que fazer isso com suavidade. Firme, mas suave. Lembra-se? Baixou para o nível da gaivota mais jovem. Vamos tentar fazer juntos agora em formação. E preste atenção à saída da picada. É uma reentrada suave, fácil. Ao fim de 3 meses, Fernão tinha 6 outros alunos. Párias, todos eles, mas ainda assim curiosos sobre essa nova e estranha ideia de voar pela alegria de voar. Ainda assim, para eles era mais fácil treinar para melhorar o desempenho do que entender a razão por trás de tudo isso. Todos nós somos, na verdade, uma ideia da grande gaivota, uma ideia ilimitada de liberdade, dizia Fernão à noite na praia. E voo de precisão é um passo para expressar nossa verdadeira natureza. Tudo que nos limita tem que ser afastado. É esse o motivo de todo esse treinamento em alta velocidade, em baixa, das acrobacias, e os estudantes caíam no sono, exaustos do voo do dia. Eles gostavam do treinamento porque era rápido e emocionante e saciava uma fome de aprender que crescia a cada lição. Mas nenhum deles, nem mesmo Francisco Coutinho Gaivota, viera acreditar que o voo de ideias poderia ser possivelmente tão real quanto o voo do vento e das penas. O corpo, de uma ponta de asa a outra, dizia Fernão algumas vezes, nada mais é do que o próprio pensamento, em uma forma em que podem vê-lo. Quebrem as cadeias do pensamento e rompam as cadeias do corpo também. Mas não importava a forma como ele explicava. Tudo soava como uma canção de ninar e eles precisavam dormir mais. Mas só um mês depois é que Fernão disse que chegara a hora de voltar ao bando. Nós não estamos prontos, protestou João Calvino Gaivota. Não seremos bem-vindos. Nós somos párias. Não podemos nos obrigar a ir a um lugar onde não seremos bem recebidos. Podemos? Temos liberdade para ir aonde quisermos e ser o que somos, respondeu Fernão. Levantou o voo da areia e tomou a direção leste, para as terras natais do bando. Houve um momento de angústia entre os alunos, porque a lei do bando é que um pária jamais poderá voltar. Lei esta que não foi infringida em 10.000 anos. A lei dizia, fiquem onde estão. Fernão dizia para ir, e a essa altura já estava a 1,5 km de distância sobre as águas. Se esperassem demais, ele chegaria sozinho a um bando hostil. Bem, nós não temos que cumprir a lei se não somos parte do bando. Temos? Questionou Francisco, muito constrangido. Além do mais, se houver briga, ajudaremos muito mais do que se ficarmos aqui. E assim, naquela manhã, voaram procedentes do oeste 8 deles, em formação de duplo losango, pontas de asas quase se tocando. Chegaram à praia do conselho do bando a uma velocidade de 215 km/h. Fernão à frente, Francisco voando tranquilamente à sua direita, João Calvino manquejando como podia à esquerda. Em seguida, toda a formação guinou lentamente para a direita, como se fosse uma ave só, na horizontal, passando, para voo invertido, para um nível plano, o vento fustigando-os.
Guinchos e grasnidos da vida diária do bando foram cortados como se a formação fosse uma faca gigantesca, e 8.000 olhos de gaivotas fitaram-no sem uma única piscadela. Uma após outra, as 8 aves alçaram voo verticalmente, entrando em um loop completo, e voaram em círculos até um pouso lento e final na areia. Em seguida, como se esse tipo de coisa acontecesse todos os dias, Fernão Gaivota iniciou a avaliação do voo. Para começar, disse com um sorriso irônico, vocês foram um pouco lentos ao entrarem em formação. A compreensão do que estava acontecendo atingiu o bando como se fosse um raio. Aqueles pássaros eram párias. E eles voltaram. E isso não pode acontecer. Os prognósticos de Francisco sobre uma briga desfizeram-se na confusão. Bem, certo, ok. Eles são párias, disse uma das gaivotas mais jovens. Mas, ei, caras, como foi que eles aprenderam a voar desse jeito? Levou quase 1 hora para que a palavra do ancião passasse por todo o bando. Ignore-os! A gaivota que falar com um pária se tornará também pária. A gaivota que olhar para um pária transgride a lei do bando. Daí em diante, costas de penas cinzentas voltaram-se para Fernão, que aparentemente nem notou. Continuou com as aulas bem acima da praia do conselho e, pela primeira vez, começou a puxar pelos alunos, pressionando-os a ir até o limite de sua capacidade. Martinho Gaivota, gritou do outro lado do céu. Você disse que sabe voar em baixa velocidade. Você não sabe de nada, até que prove isso. Voe. E foi assim que o pequeno e manso Martinho Gaivota, atordoado por estar sob a mira do instrutor, surpreendeu a si mesmo e tornou-se o mago das baixas velocidades. Na mais leve das brisas, ele podia curvar as penas para subir sem um único bater de asas, da areia para as nuvens e de volta. De igual maneira, Rolando Gaivota galgou o grande vento da montanha, subiu a 5.000 metros e desceu azul do frio do ar rarefeito daquela altitude, atônito e feliz, e decidido a subir ainda mais alto no dia seguinte. Francisco Gaivota, que amava acrobacias mais do que qualquer outro, dominou a rolagem vertical lenta, contando de 1 a 16, e no dia seguinte ultrapassou a marca com um leque triplo, as penas relampejando luz branca na direção da praia, da qual mais de um olho furtivo o observava. Em todas as horas, Fernão estava ali, ao lado dos alunos, demonstrando, sugerindo, pressionando, orientando. Voou com eles através da noite, das nuvens e da tempestade, pelo puro prazer de voar, enquanto o bando infeliz agachava-se. Terminados os voos, os alunos relaxavam na areia e, com o passar do tempo, escutavam Fernão com mais atenção. Ele tinha umas ideias malucas que não podiam compreender, mas também algumas boas, que compreendiam muito bem. Aos poucos, à noite, outro círculo formou-se em volta do círculo dos alunos. Gaivotas curiosas que, na escuridão, ficavam escutando durante horas seguidas, não desejando ver outras, nem serem vistas por outras, e sumindo antes do amanhecer. 1 mês após o retorno, a primeira gaivota do bando cruzou a linha e pediu para aprender a voar. Teseu Souza Gaivota tornou-se um pássaro condenado, rotulado de pária e o 8º aluno de Fernão. Na noite seguinte, Virgílio Gaivota deixou o bando, veio rebolando pela areia, puxando a asa esquerda e caiu aos pés de Fernão. Ajude-me, disse em voz muito baixa, falando da maneira como falam os moribundos. Eu quero voar mais do que qualquer outra coisa no mundo. Venha, então, respondeu Fernão. Suba comigo, para longe do chão, e começaremos. Você não entende. Minha asa. Não posso mover minha asa. Virgílio Gaivota, você tem liberdade de ser você mesmo, seu verdadeiro ser, aqui e agora, e nada pode detê-lo. Esta é a lei da grande gaivota, a lei que é. Você está dizendo que eu posso voar? Eu digo que você é livre. Tão simples e rápido como essas palavras, Virgílio Gaivota abriu as asas sem esforço e ergueu-se no ar noturno. O bando, adormecido, foi acordado por seu grito, tão alto quanto ele pôde articulá-lo, de 150 metros de altura. Eu posso voar! Escutem! Eu posso voar! Ao amanhecer, havia quase 1.000 aves em volta do círculo de alunos, olhando curiosas para Virgílio. Pouco importava se fossem vistas ou não, e ficaram escutando,
tentando compreender Fernão Gaivota. E ele falou de coisas muito simples, que é certo para uma gaivota voar, que liberdade é a própria natureza de seu ser, que tudo que dificulte essa liberdade deve ser posto de lado, seja ritual, superstição ou limitação sob qualquer forma. Posto de lado? Disse uma voz na multidão. Mesmo que seja a lei do bando? A única verdadeira lei é a que leva à liberdade, respondeu Fernão. Não há outra. Como você espera que a gente voe como você? Perguntou outra voz. Você é especial, talentoso, divino, melhor que as outras aves. Olhem para Francisco, Teseu, Rolando, Jude Lee. Eles também são especiais, talentosos, divinos? Não mais que vocês, não mais que eu. A única diferença é que eles começaram a compreender o que realmente são e a praticar isso. Os alunos, menos Francisco, mexeram-se constrangidos. Não haviam compreendido o que era isso que eles mesmos vinham fazendo. A multidão aumentava todos os dias e vinha questionar, idolatrar, escarnecer. Estão dizendo no bando que se você não é o filho da própria grande gaivota, disse Francisco a Fernão certa manhã, após o treinamento de velocidade avançada. Então está 1000 anos à frente de seu tempo. Fernão soltou um suspiro. O preço de ser mal interpretado, pensou. Chamam-nos de demônio ou de Deus. O que você acha, Francisco? Estamos à frente de nosso tempo? Seguiu-se um longo silêncio. Bem, esse tipo de voo sempre existiu, à espera de ser aprendido por todos os que quisessem descobri-lo. Não tem nada a ver com o tempo. Estamos à frente da moda, talvez. À frente da maneira como voa a maioria das gaivotas. Isso é alguma coisa, concordou Fernão, rolando para voar de cabeça para baixo durante algum tempo. Não é nem metade tão ruim quanto estar à frente de nosso tempo. Aconteceu apenas uma semana depois. Francisco estava demonstrando as bases do voo em alta velocidade a uma turma de novos alunos. Acabara justamente de sair de uma picada de 2.000 metros, uma longa risca parda passando como uma bala a poucos centímetros da praia, quando uma jovem ave, em seu primeiro voo, entrou planando diretamente em sua trajetória, gritando para a mãe. Com 1/10 de segundo para evitar o jovem, Francisco Coutinho Gaivota guinou fortemente para a esquerda, a cerca de 320 km por hora, e chocou-se com um penhasco de granito maciço. Para ele, aquela rocha foi como uma gigantesca e dura porta para outro mundo. Uma explosão de medo, choque e escuridão quando bateu, e em seguida estava planando em um céu estranho. Estranho, esquecendo, lembrando, esquecendo, com medo, triste, arrependido, horrivelmente arrependido. A voz lhe chegou como naquele primeiro dia em que conhecera Fernão Capelo Gaivota. O problema, Francisco, é que estamos tentando superar nossas limitações de forma ordenada, pacientemente. Não tentamos voar através da rocha. Fernão, conhecido também como filho da grande gaivota, retrucou secamente o instrutor. O que você está fazendo aqui? O penhasco, eu não morri? Oh, Francisco, deixe disso. Pense, se você está conversando comigo agora, então, obviamente, não morreu, certo? O que conseguiu fazer foi mudar seu nível de consciência, mas de um modo um tanto abrupto. A opção agora é sua. Você pode ficar aqui e aprender neste nível, que é muito mais alto que aquele que deixou, a propósito, ou pode voltar a continuar a trabalhar com o bando. Os anciãos esperavam que fosse acontecer algum tipo de desastre, mas ficaram espantados com a sua destreza. Eu quero voltar para o bando, claro. Eu mal comecei com um novo grupo. Muito bem, Francisco. Lembre-se do que dissemos sobre nosso corpo, que nada mais é do que o próprio pensamento. Francisco balançou a cabeça, estendeu as asas e abriu os olhos no sopé do penhasco, no centro do bando ali reunido. Subiu da multidão um grande clamor de grasnidos quando ele se mexeu. Ele está vivo. Aquele que estava morto vive. Tocou-o com a ponta da asa. Trouxe-o de volta à vida. O filho da grande gaivota. Não, ele nega isso. Ele é um demônio. Demônio. Veio para destruir o bando. Havia 4.000 gaivotas naquela multidão, assustadas com o que acontecera e o grito demônio. Passou por elas como o vento de uma tormenta oceânica. Olhos vidrados e bicos fechados aproximaram-se para matar.
Você se sentiria melhor se fôssemos embora, Francisco? Perguntou Fernão. Eu certamente não me oporia se nós... No mesmo instante, estavam juntos a uns 800 metros de distância, e os bicos reluzentes da turba fecharam-se sobre o vazio. Por quê? Especulou Fernão, confuso. A coisa mais difícil do mundo é convencer um pássaro de que ele é livre e que pode provar isso a si mesmo, se apenas passar um pouco de tempo treinando. Por que isso tem que ser tão difícil? Francisco ainda piscava com a mudança de cena. O que foi que você acabou de fazer? Como foi que chegamos aqui? Você não disse que queria livrar-se daquela multidão? Disse, mas como foi que você... Como tudo o mais, Francisco, pratique. Pela manhã, o bando esquecera aquele ataque de insanidade, mas não Francisco. Fernão, lembra-se de que eu lhe disse há muito tempo sobre amar o bando o suficiente para voltar e ajudá-lo a aprender? Claro. Eu não entendo como você consegue amar um grupo de pássaros que há pouco tentava matá-lo. Oh, Francisco, a gente não ama isso. A gente não ama ódio e maldade, claro. A gente tem que praticar e ver a gaivota autêntica, o bem em todas elas, e ajudá-las a vê-lo em si mesmas. Foi isso que eu quis dizer com amor. E é divertido quando a gente pega o jeito da coisa. Eu me lembro de um pássaro jovem e feroz. Francisco Coutinho Gaivota era o nome dele. Acabara de ser declarado pária. Estava pronto para enfrentar o bando até a morte, prestes a começar uma vida infernal nos penhascos do fim do mundo. E aqui está ele hoje, construindo o seu paraíso particular e liderando o bando inteiro na mesma direção. Francisco virou-se para o instrutor e por um momento o medo luziu-lhe nos olhos. Eu? Liderando? O que você quer dizer com isso? Eu liderando. O instrutor aqui é você. Você não pode ir embora. Não posso? Você não acha que há outros bandos, outros Franciscos, que precisam mais de um instrutor do que este, que já está a caminho da luz? E eu? Fernão, eu sou uma gaivota comum e você é o filho único da grande gaivota, acho. Fernão suspirou e olhou para o mar. Vocês não precisam mais de mim aqui. Você precisa continuar a descobrir a si mesmo, um pouco mais todos os dias. O Francisco Gaivota real, ilimitado. Ele é o seu instrutor. Você precisa compreendê-lo e submetê-lo a treinamento. Um momento depois, o corpo de Fernão tremeu no ar, tremeluzindo, e começou a ficar transparente. Não deixe que eles espalhem boatos tolos a meu respeito ou que me transformem em um deus. Ok, Francisco? Eu sou uma gaivota. Eu gosto de voar, talvez. Fernão! Pobre Francisco, não acredite no que os olhos lhe dizem. Tudo que eles mostram é limitação. Olhe com compreensão, descubra o que já sabe e descobrirá a maneira de voar. O tremeluzir parou. Fernão Gaivota havia desaparecido no ar. Após algum tempo, Francisco Gaivota subiu para o céu e voltou-se para um grupo novinho em folha de alunos, prontos para receber a primeira lição. Para começar, disse ele severamente, vocês têm que compreender que uma gaivota é uma ideia ilimitada de liberdade, uma imagem da grande gaivota, e todo o corpo, de uma ponta de asa a outra, nada mais é que seu próprio pensamento. As jovens gaivotas fitaram-no curiosas. Ei, cara, pensaram, isso não parece uma regra para fazer um loop. Francisco suspirou e voltou a falar. Muito bem, disse e examinou-os criticamente. Vamos começar com o voo em plano horizontal. E ao dizer isso, compreendeu de repente que seu amigo, honestamente, não fora mais divino do que ele mesmo. Nenhum limite, Fernão? Pensou. Bem, neste caso, não está distante a hora que vou aparecer, saindo do ar rarefeito, em sua praia lhe ensinar uma ou duas coisas sobre voar. E embora tentasse assumir uma aparência severa para impressionar os estudantes, Francisco Gaivota viu-os, de repente, todos eles, como eles realmente eram, apenas por um momento. E mais do que gostou, amou de paixão o que viu. Nenhum limite, Fernão? Pensou e sorriu. Sua corrida para aprender havia começado.